atmosfera de alma é sempre esta: sou eu que sonho ou é a eternidade que está sonhando comigo? Fala, gente, que é o psicólogo Matheus Costa Souza. Vamos continuar então a leitura do ponto em que paramos, que está aqui nesse subtópico aqui, vamos dizer assim, né, de letra A. Vamos lá então, dando continuidade à leitura da obra O Conceito de Angústia de Soren Kierkegaard. Nega-se o eterno no homem. No mesmo instante, der Lebenswein, na verdade, foi ausgeschenkt. Deixa eu ver aqui o significado disso. Ausgeschenkt. Verteu-se, jogou-se fora o vinho da vida. Novo Testamento, né? Vinho da vida. Vamos lá então. Verteu-se, jogou-se fora o vinho da vida. Vem a significar aquilo, aquela expressão lá em alemão. Ela é alemão mesmo. Não tem que duvidar disso. Opa, passei. Lebenswein deve ser alguma coisa da vida. Leben. Não me recordo agora se é vida mesmo. Tá, então jogou-se. Nega seu eterno no homem. No mesmo instante, der Lebenswein foi ausgeschenkt. Não sei a pronúncia direito. Então deve ser alguma coisa de vida. Jogou-se fora. E toda e qualquer individualidade deste tipo é demoníaca. Uma vez que se põe o eterno, o presente torna-se uma outra coisa, diferente do que se quer. É isso que se teme, e assim se está na angústia diante do bem. Ora, um homem pode negar o eterno tanto quanto quiser. Ele não consegue com isso separar totalmente sua vida do eterno. E ainda que até certo ponto e num certo sentido se queira admitir o eterno, este ainda é temido no outro sentido e para além daquele ponto. Mas, por mais que se negue, não se consegue jamais eliminá-lo de todo. Então estou falando aqui do eterno. Mas pararam para pensar sobre o eterno? O que é o eterno? Aquilo que nunca acaba, a eternidade. Refere-se a isso. Então está dizendo aqui o Kierkegaard desse querer afastar-se do eterno, porém não conseguir afastar-se, apesar da vontade. Então vamos continuar aqui a leitura. Teme-se demais o eterno em nosso tempo, mesmo quando se o reconhece por meio de fórmulas abstratas e para o eterno lisonjeiras. É isso mesmo. Enquanto todos e cada um dos governos de hoje em dia vivem no temor de cabeças irrequietas, assim vivem demasiadas individualidades no temor de uma cabeça irrequieta, que não obstante é a verdadeira quietude para a eternidade. Proclama-se então o instante, e assim como o caminho da perdição está pavimentado de bons propósitos, também todos esses instantes são a melhor forma de deixar a eternidade reduzida a nada. Mas por que esta pressa tão terrível? Se não há nenhuma eternidade, os momentos continuam tão longos como no caso de ela existir. Mas a angústia diante da eternidade transforma um instante numa abstração. Este negar o eterno pode, de resto, direta e indiretamente, expressar-se das mais diversas maneiras, como zombaria, como prosaica embriaguez da razão comum, como azáfama, como entusiasmo pela temporalidade, etc. Então, esse negar do eterno faz com que nós nos portemos de uma maneira no mundo, na vida, na nossa existência, pelo que eu entendi o Kierkegaard falando aqui.
sobre essa questão de pensarmos o eterno, de não pensarmos, na verdade, no eterno. Que somos seres que pensam no presente apenas, e a questão da eternidade, por mais que pensemos no presente, esquecemos da nossa finitude, nós não pensamos nessa questão eternidade, porque parece que uma meia religiosa também, a gente cai nesse jogo de religião. Mas parando para pensar, qual que é o sentido de eternidade tem para cada um de nós, pensando hoje? Vamos lá. B. Concebe-se o eterno de modo inteiramente abstrato. Então parece que o A falou da fuga, da cogitação do eterno. E agora o B está falando dessa questão do eterno, de uma característica de nós abstrairmos ele. Vamos ver. O eterno é tal como as montanhas do azul longínquo, a fronteira da temporalidade. Porém, aquele que vive com todas as forças na temporalidade não chega até a fronteira. O indivíduo que a espreita é uma espécie de sentinela de fronteira postada fora do tempo. Verga-se a eternidade para dentro do... foi o B, perdão. Foi esse o B. Interessante esse que ele fala, que o eterno é tal como as montanhas do azul longínquo. É a fronteira da temporalidade, porém aquele que vive com todos... Porém, aquele que vive em todas as forças, com todas as forças na temporalidade, não chega até a fronteira. O indivíduo que a espreita é uma espécie de sentinela de fronteira postada fora do tempo. Agora eu não sei o que ele quis dizer aqui com temporalidade, se ele está dizendo de pessoas, talvez, me veio isso na cabeça, talvez de elas pensarem, por exemplo, de viverem um momento atual, de não se preocuparem com essa questão, do porvir, talvez, sei lá, estou viajando aqui, mas é uma coisa que me soou assim através da leitura desse ponto agora, tá? Mas não sei. Vamos continuar a leitura. Verga-se a eternidade para dentro do tempo, em prol da fantasia. Então, verga-se a eternidade para dentro do tempo. Eu acho que é essa temporalidade, que ele falou no B. Em prol da fantasia. Fantasia, o que é fantasia? A gente imaginar, imaginações de várias coisas que nós pensamos aí, desejos, ambições, sei lá, mas que nós criamos de uma forma mental, vamos dizer assim. Então, a eternidade como ajudando essa capacidade nossa de fantasiar. Entendida assim, ela produz um efeito mágico. Não se sabe se ela é sonho ou realidade, a eternidade. Lança-nos olhares melancólicos, cismarenta, convidando-nos graciosa para o momento, e trêmula como os raios da lua que adentram um bosque ou um salão iluminados. A ideia do eterno torna-se uma ocupação fantástica, e a atmosfera de alma é sempre esta: sou eu que sonho, ou é a eternidade que está sonhando comigo? Uma pergunta, e aí? A ideia do eterno torna-se uma ocupação fantástica, e a atmosfera de alma é sempre esta: sou eu que sonho, ou é a eternidade que está sonhando comigo? Coisa interessante, pensar sobre essa questão de eternidade. Sou eu que sonho, ou a eternidade que sou sonha comigo? Ou então a gente a concebe pura e sem mistura para a fantasia, sem aquela ambiguidade coquete. Esta concepção achou uma expressão determinada na sentença: a arte é uma antecipação da vida eterna. Pois a poesia e a arte são apenas a reconciliação pela fantasia
e podem ter talvez a Sinnigkeit da intuição, mas jamais dispõe da Innigkeit, da seriedade. Pinta-se a eternidade com o ouropel da fantasia e suspira-se por ela. Fita-se apocalipticamente a eternidade. Desempenha-se o papel de Dante, enquanto Dante, porém, por mais concessões que fizesse à visão fantástica, jamais suspendia o efeito do veredito ético. Eu então sei sobre essa questão da eternidade ajudar na fantasia nossa, né? Essa condição de nós fantasiarmos a nossa vida, nossas relações no mundo. Quero dizer isso. Vamos lá. D. Ou concebe-se a eternidade metafisicamente. Profere-se Ishi tantas vezes que afinal a gente se torna na mais ridícula de todas as coisas. O eu puro, a eterna autoconsciência. Fala-se tanto sobre a imortalidade, até que a gente se torna não imortal, porém a própria imortalidade. Todavia, de repente, verifica-se que não se conseguiu incluir a imortalidade no sistema, e agora se fica preocupado de lhe indicar lugar num apêndice. A propósito dessa coisa ridícula, era uma palavra verdadeira, a de Paul Moller, de que a imortalidade tem de estar presente em toda parte. Mas, se é assim, a temporalidade torna-se algo bem diverso do que se deseja. Ou então se entende a eternidade de maneira tão metafísica que a temporalidade venha a ser aí conservada de maneira cômica. Vista de modo histérico, metafísico, a temporalidade é cômica, pois ela é a contradição, e o cômico reside sempre nesta categoria de contradição. Eu acredito que ele quis dizer. Se então se concebe a eternidade de modo meramente metafísico, e não obstante por algum motivo quer-se fazer a temporalidade entrar nela, fica bastante cômico que o Espírito Eterno mantenha a recordação das várias vezes que teve dificuldades financeiras, etc. Mas todo o incômodo a que a gente se expõe para conservar a eternidade é trabalho perdido e é alarme falso, pois a metafísica pura não torna ninguém imortal, nem jamais deixou um ser humano seguro da sua imortalidade. Mas se ele se torna imortal de um modo totalmente diferente, aí o cômico não insistirá em se impor, embora o cristianismo ensine que um homem deve prestar contas de cada palavra inútil que tenha pronunciado, e nós os entendemos simplesmente a respeito da recordação total do que já aqui nesta vida às vezes se pode mostrar sintomas evidentes. Ainda que a doutrina cristã não possa ser iluminada de maneira mais aguda do que quando colocada em contraste com a ideia grega de que os imortais antecipadamente beberam do rio Lete para esquecer, daí não segue de jeito nenhum que a recordação deva ser cômica, direta ou indiretamente. Diretamente quando recordamos as coisas ridículas, indiretamente quando transformamos coisas ridículas em decisões fundamentais, justamente porque a prestação de contas e o juízo são o essencial. Esse essencial atuará como um rio Lete em relação com o que é inessencial, enquanto que também é certo que muitas coisas podem vir a se mostrar essenciais, de um modo que nem se imaginaria. Nas situações mais engraçadas, nos acasos, nas voltas e rodeios da vida, a alma não esteve presente de maneira essencial, razão porque tudo isso desaparecerá, a não ser para aquela alma que aí tenha estado de modo essencial, mas para esta nem assume
qualquer significado cômico. Quem refletiu com proveito sobre o cômico, estudou de modo executivo, sempre lúcido a respeito de sua categoria. Compreende então facilmente que o cômico pertence justamente à temporalidade, pois aqui está a contradição. Nem metafísica, nem esteticamente pode-se detê-lo e impedir que o cômico acabe por engolir toda a temporalidade que pode atingir aquele que se apresenta bem desenvolvido para se valer do cômico, mas sem estar bastante amadurecido para distinguir inter et inter. Ponto final. Na eternidade, ao contrário, toda a contradição estará abolida. A temporalidade impregnada de eternidade e nela conservada, mas ali não há nem vestígio do cômico. Não se quer, porém, pensar a eternidade seriamente, mas se tem medo dela. E a angústia inventa centenas de subterfúgios. Entretanto, isso é justamente o demoníaco. Pensar na eternidade é uma coisa difícil de nós fazermos, de nós realizarmos. E a angústia, ela se aproveita disso para distrair-nos, né? Eu acho que é isso. Deixa eu dar uma relida, se eu não entendi errado. Não se quer, porém, pensar a eternidade seriamente, mas se tem medo dela. E a angústia inventa centenas de subterfúgios. A angústia inventa subterfúgios para nós não pensarmos a eternidade. Entretanto, isso é justamente o demoníaco. O demoníaco é não pensar na nossa eternidade. Então, para responder, assim, para ter um entendimento do que ele fala quando usa essa expressão, o que é o demoníaco. Aqui tem várias referências. Pessoal, acabamos o capítulo de número 4. Então, ficamos aí